Dois alunos fazendo a mesma aula na mesma intensidade. O gasto calórico é diferente? Eu sou o professor Dr. Fábio Seschini do Viajando pela Fisiologia e hoje vou responder essa pergunta para você. Fala galera, beleza? É o seguinte, tenho recebido muitas perguntas aí sobre gasto calórico, então estou fazendo mais um vídeo aqui sobre gasto calórico. A pergunta que eu vou responder hoje é a seguinte: professor, se dois alunos estão fazendo exatamente a mesma aula na academia, na mesma intensidade, por que o gasto calórico é diferente? Bom, basicamente por uma razão muito simples. Se a gente considerar, Se a gente considerar que duas pessoas diferentes, por exemplo, um homem e uma mulher, estão fazendo a mesma aula, por exemplo, uma aula de step com a plataforma na altura de 15 centímetros, beleza? E que esses dois alunos vão realmente executar todos os movimentos que forem solicitados durante esta aula, então eles estarão participando da mesma aula, da mesma intensidade média da aula, e o gasto calórico vai ser diferente. Por quê? Porque são pessoas que têm peso corporal diferente. Se você pegar um homem e uma mulher, obrigatoriamente, na maioria das vezes, o homem vai ter um peso corporal maior do que a mulher. E quem tem peso corporal maior, para o mesmo tipo de exercício, para a mesma intensidade, vai ter um gasto calórico maior em relação àquela pessoa que tem um peso corporal menor e está fazendo a mesma atividade. Por quê? Porque quem é mais pesado também tende a ser mais alto. Quem é mais pesado e é mais alto tende a ter mais massa muscular, tende a ter mais células, tende a ter mais mitocôndrias e, portanto, são células que precisam obrigatoriamente produzir energia para poder sobreviver e sustentar, inclusive, esse modelo de exercício que vai fazer. Então, para ficar bem claro aqui para todo mundo, eu preparei aqui no quadro do Viajando pela Fisiologia um exemplo aplicado para a gente entender. Então vamos lá. Nós vamos considerar uma aula convencional de step de academia, com a plataforma de 15 centímetros. Esta aula vai ter 40 minutos e a gente sabe pelo compêndio de atividade física do Paulo Farinati que uma aula de step ela tem em média 8 unidades metabólicas de intensidade. Ou seja, uma aula de step com a plataforma de 15 centímetros, para eu participar desta aula, significa que o meu gasto energético vai ser 8 vezes acima do gasto energético de ficar no nível de repouso, beleza? E aqui nós temos dois alunos que vão participar dessa aula. Tem uma mulher que pesa 65 quilos e tem um homem que pesa 93 quilos. Então, partindo do princípio que essa mulher e este homem vão executar todos os movimentos solicitados lá pela professora de step, então eles vão fazer a aula na intensidade aproximadamente de 8 metros. E partindo do princípio que a mulher e o homem também vão completar a aula aos 40 minutos. Como é que a gente estima agora o gasto calórico? Bom, a gente precisa de uma fórmula matemática que estime ou que me permite transformar unidade metabólica em quilocaloria. Então a gente precisa de uma fórmula que me permita transformar unidades metabólicas para quilocaloria. E existem várias fórmulas. Eu vou te apresentar aqui hoje uma possibilidade para você poder fazer isso, que o próprio compêndio de atividade física ele acaba apresentando, que nada mais é do que a fórmula de gasto calórico do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Então vamos lá. Vamos entender a fórmula então. Então presta atenção aqui, olha aqui para mim, Vamos lá. Gasto calórico é igual a intensidade do treino em METs vezes 3,5 ml por quilo de peso por minuto de consumo de oxigênio vezes o peso corporal da pessoa em quilogramas. Então, o que a fórmula pede para mim? A fórmula pede para mim duas informações sobre o aluno. Primeiro, qual que é o peso corporal, portanto em quilogramas, e qual que é a intensidade da aula. Por isso que eu te falei que a intensidade da aula tem como eu aferir durante a aula, mas é pouco
prático para você lá no dia a dia. Você não vai colocar um ventilômetro, um K4 na pessoa e vai falar, faz a aula de step aí, sendo que o cara está pagando a academia, primeiro porque a academia nem vai investir num aparelho como o K4, que é caro. Então, para a gente ter ideia mais aproximada desse gasto calórico, a primeira estratégia que tem é usar o compêndio de atividade física, transformar a intensidade das modalidades que tem no compêndio de unidades metabólicas em quilocaloria. E uma das fórmulas que me permite fazer isso é a fórmula do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Então vamos lá. Então eu preciso da intensidade desta aula em METs e preciso do peso corporal do meu aluno. Vamos lá. No caso da aula de step com a plataforma de 15 centímetros, qual que é a intensidade dada pelo compêndio de atividade física? 8 unidades metabólicas. Então eu vou colocar aqui, ó, 8 METs, beleza? Vezes 3,5 ml por quilo de peso por minuto. Por quê? Porque uma unidade metabólica equivale a 3,5 ml por quilo de peso por minuto de consumo de oxigênio. Então, se eu tenho 8 unidades metabólicas, eu preciso saber quantos mililitros de oxigênio consumido por quilo de peso por minuto representa 8 unidades metabólicas. Por isso que eu multiplico, beleza? Então, 8 vezes 3,5 ml por quilo de peso por minuto, vezes o peso da aluna, nesse exemplo, 65 quilos, beleza? Então, se eu fizer 8 vezes 3,5 vezes 65, vai dar 1.560 o quê? Então, aqui nessa multiplicação, você tem que cortar o quilo aqui e o quilo aqui, porque quando você multiplica números e tem unidades de medidas iguais, você tem que cortar. O que sobrou? Mililitro por minuto. Então, 1.560 mililitros por minuto. Nesse passo da fórmula, você tem que lembrar de um conceito importante da fisiologia do exercício. E esse conceito importante, ele diz o seguinte, que a cada 1 litro de oxigênio consumido, me dá 5 quilocalorias de energia, beleza? Então, a cada 1 litro de oxigênio consumido no exercício, vai me dar 5 calorias de energia. Só que aqui eu tenho mililitro por minuto. Então o que eu tenho que fazer? Transformar mililitro por minuto para litros por minuto. Então como é que eu faço isso? Pego 1.560 mililitros por minuto, divido por 1.000, vai dar 1,56 litros de oxigênio consumido por minuto numa aula de step de plataforma de 15 centímetros com 8 unidades metabólicas. Bom, se 1 litro gera 5 calorias, 1,56 litros geram quantas calorias por minuto? Por isso que eu multiplico 1,56 por 5 calorias, que vai dar 7,8 quilocaloria por minuto. Ou seja, uma mulher que pesa 65 quilos, que vai fazer uma aula de step na plataforma de 15 centímetros, que tem um custo metabólico de 8 unidades metabólicas por minuto nesta aula, ela vai gastar em média 7,8 calorias por minuto. Lembrando que esse 8 metros já está condicionado. Claro que uma aula de step tem um momento que é mais veloz, é mais intenso, e tem um momento que é mais de recuperação. Então esse valor de 8 metros já está considerando essas variações de intensidade na aula, beleza? Bom, quanto tempo essa aluna vai ficar na aula? 40 minutos. Então, se em média ela tem 7,8 quilocalorias por minuto, se eu multiplicar por 40, vai dar um gasto calórico de 312 quilocalorias na sessão. Ou seja, uma mulher de 65 quilos, que vai fazer aula de step com a plataforma de 15 centímetros, vai gastar aí por volta de 312 quilocalorias por sessão. O que eu quero que você faça agora? Dizem que a gente só aprende quando a gente mete a mão na massa, não é isso? Então você só vai aprender e dominar isso daqui se você também exercitar essa questão de ir lá no compêndio, pegar o match da atividade, pegar o peso corporal do seu aluno e fazer esse cálculo aqui. Ai, professor, mas tem que fazer cálculo, meu Deus do céu, professor. Cara, eu não consigo acreditar que um estudante de educação física, um profissional de educação física, vai meio que cagar para conta de vezes e dividir. Que conta que você tem aqui? Vezes e dividir. Ai, professor, dá uma planilha para nós. Cara, desculpa, profissional que caga para conta de vezes e dividir, cara, devia mudar de profissão. Então o que você vai fazer agora? Você vai calcular o gasto calórico minuto e o gasto calórico da sessão do aluno homem que pesa 93 quilos. Se você fizer esse exercício agora,
você vai chegar à seguinte conclusão. Se eu mudar aqui na fórmula só o peso, que é o peso, né, porque a intensidade é a mesma, você vai chegar à seguinte conclusão, que por minuto o homem vai gastar 13,2 quilocalorias. Por minuto. Então quer dizer, o homem está gastando aproximadamente 5 calorias a mais por minuto para fazer exatamente a mesma aula que a mulher. E se você multiplicar 13,2 calorias por minuto pelo tempo que ele vai fazer a aula, que são 40 minutos, você vai chegar à conclusão que o gasto calórico do homem foi de aproximadamente 520 quilocalorias. Então veja, um homem mais pesado em comparação com uma mulher mais leve, fazendo a mesma aula, na mesma intensidade relativa, no mesmo volume que é o mesmo tempo de aula, o gasto calórico é completamente diferente. Então, nesse exemplo, o homem vai gastar quase 200 calorias a mais do que a mulher para a mesma atividade, para o mesmo volume. O que mostra que o gasto calórico ele não é só dependente de qual é a atividade que você faz, mas ele é dependente principalmente de qual é o seu peso corporal. Por isso que você nunca mais vai esquecer. Pessoas mais pesadas para a mesma atividade em comparação a pessoas mais leves vão gastar mais calorias. Por isso que se, por exemplo, chegar um sujeito pesadão na academia querendo emagrecer, nos primeiros meses de treinamento a resposta de emagrecimento dele é mais veloz em comparação a chegar uma mulher que não é tão gordinha assim, mas que também quer emagrecer, mas o simples fato dela pesar menos, para a mesma intensidade, para o mesmo treino, ela vai gastar menos calorias. Não quer dizer que ela não vai emagrecer, ela vai. Só que talvez ela vai precisar de mais sessões para acumular um gasto calórico forte o suficiente que sustente as adaptações agudas, subagudas e crônicas, por exemplo, do emagrecimento. Ah, professor, legal, entendi, mas agora como é que eu calculo o gasto calórico baseado no consumo máximo de oxigênio do meu aluno? Esse é o papo para o próximo vídeo, por isso que você tem que se inscrever no canal, por isso que você tem que ativar o sininho para você receber a notificação, porque aqui a gente te ensina exatamente como você tem que fazer, beleza? Entendeu isso? Então o que você vai fazer agora? Vai lá no compêndio, pega, sei lá, musculação, pega body pump, pega um exemplo lá qualquer e faça o exercício de calcular o gasto calórico, cria a tua sessão. Ó, minha sessão vai demorar 25 minutos, um homem pesa tanto, a mulher pesa tanto, faça o exercício para você começar a entender o que tem por trás do gasto calórico, beleza? Gostou do vídeo? Deixa o seu like, compartilhe, não custa nada você deixar o seu like e compartilhar, isso ajuda o canal a crescer, o canal crescendo eu vou gravar mais vídeos para vocês, beleza? Não se inscreveu? Faça a sua inscrição, é 100% gratuito e é o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link especial que é sobre o curso Masterclass Fisiologia do Exercício, onde eu te ensino como usar a fisiologia do exercício no dia a dia do profissional de educação física. Cara, o curso é fantástico, tem mais de 20 bônus, tem 2 planilhas lá e ainda você vai ter 3 anos de acesso ilimitado, tem uma condição especial só para você que é do YouTube. Clique agora e veja lá o curso mais procurado de Fisiologia do Exercício do Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo.